Esta presidência esclarece que, nos termos regimentais, inicialmente tomarão posse os senhores vereadores para posteriormente serem empossados os senhores prefeitos e vice-prefeitos e prefeito eleito em 3 de outubro de 1992. Em cumprimento ao disposto no artigo 3º da Lei 8.214, de 24 de julho de 1991, no artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Cubatão e artigo 3º do Regimento Interno da Casa, convido os senhores vereadores para, nesse instante, de pé, juntamente com a presidência, prestarem um compromisso regimental, confirmando com a expressão: assim o prometo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar no município. Assim o prometo. Nos termos da legislação em vigor, declaro empossado todos os senhores vereadores presentes à sessão. A presidência registra que todos já apresentaram seus diplomas e documentação pessoal, bem como declaração de bens e declaração pessoal de residência, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Cubatão. Nos termos da legislação em vigor, solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Júlio Amaro Ribeiro, que proceda à leitura do termo de posse dos senhores vereadores. Termo de posse dos vereadores. No primeiro dia do mês de janeiro do ano de 1993, às 10 horas, nas dependências do plenário da Câmara Municipal, localizada no bloco legislativo do Paço Municipal Piaçaguera, situado à Praça dos Emancipadores, sem número, neste município de Cubatão, Estado de São Paulo, em sessão solene de instalação da 11ª legislatura, que compreende o período de 1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996, sobre a presidência do vereador mais votado nas eleições realizadas em 3 de outubro de 1992, o senhor João Ivaniel de França Abreu, tendo sido designados os vereadores eleitos Júlio Amaro Ribeiro e Sebastião Carlos Henrique Silva, compondo assim a mesa provisória em cumprimento aos dispositivos contidos na Lei Orgânica do Município e no regimento interno. Após o cumprimento do disposto do parágrafo 2º do artigo 20º da já citada Lei Orgânica do Município, ou seja, a apresentação da declaração pessoal de residência e declarações de bens, demais formalidades legais, além dos vereadores que compuseram a mesa provisória, compareceram para tomar posse os seguintes vereadores eleitos e legalmente diplomados: Aurélio Felício Sala, Donizete Tavares do Nascimento, Josafá Albino dos Santos, José Gonçalves de Souza, José Jaime Ruivo, Liberato Marique da Silva, Manuel Messias de Oliveira, Manuel Birajara Pinheiro Machado, Messias Gomes Silveira, Michário Arrago Júnior, Paulo Eiros Pontes, Pedro Ferreira de Safiro, Romeu Magalhães, Sônio Sérgio, Wagner Sheik Yatsuta, Zilda Aparecida Rivelli Rodrigues. Na oportunidade e em cumprimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º do Regimento Interno, todos, sem exceção, prestaram o seguinte compromisso: prometo exercer com dedicação e lealdade meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. E em cumprimento à determinação do senhor presidente da mesa provisória, eu, Júlio Amaro Ribeiro, primeiro secretário também da mesa provisória, determinei a lavratura do presente termo de posse, que depois de lido na sessão solene, vai devidamente assinada pelos integrantes da mesa provisória e demais vereadores eleitos e empossados. Neste instante, convido o doutor Cleônio de Aguiar Andrade, meretríssimo juiz de direito, diretor do Fórum Civil da Comarca de Cubatão, para fazer parte da mesa.
Dando prosseguimento à solenidade, convido os senhores vereadores Romeu Magalhães, Pedro Ferreira de Sá Filho, Paulo Enos Pontes, Aurélio Felício Sala e Zilda Aparecida Silvério Rodrigues para, em comissão, introduzirem no plenário, para tomarem assento à mesa, os doutores José Osvaldo Passarelli e Marco Antônio Pinto Dias, respectivamente prefeito e vice-prefeitos eleitos. Obedecidas as disposições contidas no parágrafo 3º do artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, nesse instante convido o doutor José Osvaldo Passarelli para prestar o compromisso de posse nos termos regimentais. Prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de Prefeito Municipal de Cubatão, respeitando a lei e promovendo o bem geral do nosso município. Desta forma, declaro o doutor José Osvaldo Passarelli empossado no cargo de Prefeito Municipal de Cubatão, nos termos do inciso 4º do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Cubatão. Cumpridas as exigências legais, convido agora o doutor Marco Antônio Pinto Dias para prestar o compromisso de posse nos termos do regimento interno da Casa. Prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de vice-prefeito do município de Cubatão, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Assim sendo, declaro o doutor Marco Antônio Pinto Dias empossado no cargo de vice-prefeito do município de Cubatão, nos termos da legislação vigente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos termos de posse do prefeito e vice-prefeito de Cubatão. Termo de posse do senhor prefeito. No primeiro dia do mês de janeiro do ano de 1993, às 10 horas, nas dependências do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, localizada no Bloco Legislativo,
do Paço Municipal de Açaguera, situado a Praça dos Emancipadores, sem número, neste município de Cubatão, Estado de São Paulo, e em sessão solene de instalação da 11ª legislatura, que compreende o período de 1 de janeiro de 93 a 31 de dezembro de 1996, sob a presidência do vereador João Ivaniel de França Abreu. Excelentíssimos senhores vereadores, Aurélio Feliz Sala, Donizete Tavares do Nascimento, Josafá Balbino dos Santos, José Gonçalves de Souza, José Jaime Ruivo, Júlio Amaro Ribeiro, Liberato Manrique da Silva, Manuel Messias de Oliveira, Manuel Ubirajara Pinheiro Machado, Messias Gomes Silveira, Mihailo Alaico Júnior, Paulo Enos Pontes, Pedro Ferreira de Sá Filho, Romeu Magalhães, Sebastião Carlos Henrique Silva, Sônio Célio, Wagner Sheik Yatsuda, Isilda Aparecida Silvério Rodrigues, membros integrantes do Poder Legislativo de nossa cidade, que também, como nós, tomamos posse nesta data. Excelentíssimo senhor Dr. Pablo José Pérez Greco, promotor de justiça do nosso município. Excelentíssimo senhor Dr. Arthur de Carvalho Miranda, delegado titular de nossa cidade. Major Wagner, representando aqui o nosso Coronel Raad, comandante da base aérea de Santos. Comandante Edivaldo José dos Santos, capitão dos portos da Companhia do Estado de São Paulo. Capitão Valdir Losso, do 6º Grupamento de Incêndio. Delegado titular do 3º DP, Cláudio Rossi. Dr. Orlando Augusto de Souza, também delegado de Polícia de Cubatão. Nosso dirigente espiritual, Padre Primitivo Baltazar Flores Zevados. Pastor Josias de Almeida Silva, presidente da Congregação Assembleia de Deus de Cubatão. Pastor Carlos Roberto Silva, vice-presidente da Assembleia de Deus. Pastor Antônio Augusto Trindade, pastor da Igreja Metodista de Cubatão. Sidney Vicente de Araújo, diretor regional do CIESP. Sérgio Alejandro, gerente da CETESB de Cubatão. Pedro Barbieri, diretor do SENAI de Cubatão. Dr. Roberto Merrana Cames, diretor da Universidade Santa Cecília do Bandeirantes. Francisco Torquato Gonçalves Filho, representando o Dr. Vanderlei Maxwell Afaia, superintendente regional da Eletropaulo. Jorge Ayala, presidente da nossa Associação Comercial. Vicente Villani, diretor-presidente, que representa nesse ato o diretor-presidente Arthur Witter de Carvalho, da Carboclor. Nosso amigo Tarcísio Geraldo Campos, presidente do PTB local. Demais autoridades presentes, meus amigos, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus que, por sua graça e com o dom da vida, permite-nos neste instante participarmos deste ato solene de posse na mais alta corte legislativa de nossa cidade. Queremos também agradecer do fundo do coração a todos os que nos elegeram, confiando em nosso programa de trabalho, em nós, como administradores, representando a maioria da população cubatense, para, a partir deste momento e por 4 anos, estarmos à frente do Poder Executivo de Cubatão, conduzindo-o de forma a proporcionar e garantir a todos o bem-estar social, no firme compromisso de manter, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual
e a lei orgânica do nosso município de Cubatão, bem como observar rigorosamente as leis vigentes em uma administração municipal capaz de oferecer a transparência dos seus atos e ações em trabalho descentralizado com a moralidade desejada e dando-se-lhes, na mesma, a possibilidade de uma permanente participação popular. Agradecemos da mesma forma a toda a população local, as nossas autoridades civis, militares, eclesiásticas, as indústrias e o comércio, as entidades beneficentes, educacionais e culturais, as sociedades de bairros, desportivas e comunitárias e seus funcionários familiares, que temos a certeza colaborarão para que, unidos, possamos trabalhar visando a retomada do desenvolvimento do nosso município com a consequente melhoria das atuais condições de vida de todos os que aqui conosco vivem. A todos os senhores vereadores, membros do Poder Legislativo cubatense, que também como eu e o engenheiro Marcos Antônio Pinto Dias, nosso companheiro vice-prefeito, eleitos pela vontade soberana do povo da nossa terra, os quais representam nesta Casa Legislativa a nobre classe política de nossa cidade. Deixamos nesse instante a lei de uma convocação e de um convite a uma coparticipação dos destinos da nossa cidade. E temos a vontade e a certeza de podermos também, juntos e unidos, com todo o nosso respeito, esforço e dedicação, levarmos um trabalho sério, transparente, honesto, com vistas à dignidade da pessoa humana e o bem-estar social, corrigindo-se as injustiças e as desigualdades ainda existentes, em fiel cumprimento e respeito ao ser humano, dom supremo da semelhança de Deus, independentemente de qualquer condição política, partidária ou ideológica, e livres de revanchismos ou perseguições odiosas que até ontem vigiam na administração municipal, que vitimaram muitos de nossos amigos, companheiros e correligionários. As nossas autoridades constituídas, afirmamos a certeza da fidelidade aos mandamentos de Deus e ao cumprimento da legislação em vigor, procurando, com respeito e de forma independente e harmônica, aprimorá-la, tendo-se sempre em vista a missão cristã de bem servir, pois Jesus assim nos ensina, transformando-nos, cada um de nós, assim em verdadeiro instrumento para levarmos em seu nome a todos a paz, o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz, esforçando-nos para vivermos em sua intimidade, é certo de que seremos atendidos em nossos clamores e nossas orações, pois o Mestre nos afirma que eu assim vos constituí a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros, e estaremos assim pelo princípio do amor, transformando a nossa cidade em uma comunidade mais justa e fraterna, em que todos possamos viver com a eficiência do atendimento público global, na saúde, um atendimento integral a todos, com ênfase na saúde preventiva e ambulatorial, sem esquecermos do necessário atendimento hospitalar, especialmente à criança, ao jovem, à gestante ou idoso, hoje tão marginalizados. Na educação permanente e profissional, buscando novas experiências para o ensino integral e modelar, na pré-escola e no primeiro grau, e consolidando-se nos cursos de formação profissionalizante a nível de segundo grau e superior, nos vários períodos, e com apoio constante para as atividades desportivas,
culturais, de lazer e até mesmo turísticas, que assegurarão dias melhores para as futuras gerações. Nas melhores condições de trabalho, com emprego para todos, prioritários aos chefes de famílias, aos jovens e às mulheres, adequando-se à legislação municipal à atual realidade, que requer mudanças radicais e incentivos para a geração de muitos e novos empregos, e preferencialmente àqueles que aqui conosco residem. Em moradias dignas, desejáveis a todas as famílias, quer da zona urbana ou da periferia, aos irmãos de classe pobre ou de renda média, aos funcionários públicos ou do comércio e indústrias, que ainda hoje esperam por esse atendimento social e vivendo muitas vezes nas encostas dos morros ou em parafitas e cortiços, ou que, pagando os aluguéis, veem seus parcos salários, quando existentes, serem consumidos por valores locatícios irreais, hoje em estado abusivo, como ocorre em nossa cidade, em que os aluguéis são os mais altos da nossa região. Num controle ambiental efetivo, em que haja um entendimento entre os órgãos governamentais e a iniciativa privada, de forma a uma conscientização permanente de todos os segmentos na preservação do meio ambiente, propiciando as melhores condições de vida e dando-se à população uma digna qualidade, utilização correta do ar, das águas e do solo, bens comuns, sempre em harmonia com o desenvolvimento social e econômico do nosso município. E tantas outras prioridades conhecidas por todos nós, que vivemos e amamos esta cidade e a sua gente, no atendimento às suas angustiantes reivindicações, em termos das melhores condições de um transporte mais barato e eficiente, de uma segurança capaz de garantir o direito à sua tranquilidade, de um saneamento básico sem o temor das altas taxas hoje existentes e de uma justa remuneração aos servidores e funcionários públicos municipais. E é para tudo isso que somos prefeitos desta cidade, porque com a delegação do cargo que o povo nos confiou, queremos ajudar a resolver todos esses difíceis problemas, uma vez que a prefeitura, deixada por nosso antecessor, está financeiramente falida, em estado administrativo caótico. As soluções desses problemas não são fáceis e não dependem só do prefeito, mas com o apoio de toda a população, em especial desta Câmara Municipal e de todos os seus vereadores em particular. Eu tenho a certeza que assim, com esse apoio, vamos solucioná-los todos, pois foi para isso que o povo nos elegeu, tanto nós, do Poder Executivo, como Vossas Excelências, membros desse Poder Legislativo. E o povo é e será sempre o nosso fiscal, que acompanhará de perto cada um e todos os nossos atos, quer de nossas vidas particulares ou das nossas atividades públicas, e esperamos em Deus nunca decepcionados. Quero, neste instante, agradecer a cada um dos seus vereadores, nas pessoas do excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador João Ivaniel, presidindo este ato, e do nosso líder, vereador Júlio Amaro Ribeiro, pela acolhida que todos nos proporcionaram, a mim e a minha esposa Maria Cecília, ao vice-engenheiro Marco Antônio Pinto Dias, em nome de quem também pronunciamos, e a sua esposa Tânia, e a todos os nossos convidados, esperando corresponder sempre com o nosso trabalho e dedicação que haveremos de dar à nossa cidade e a toda a sua gente, na certeza de que, ao servirmos a cada um e a todos para minimizarmos suas dificuldades e auxiliarmos em melhorarem as suas condições de vida, estaremos sem dúvida servindo a Deus. Ajude-nos a ajudar Cubatão. Cubatão espera muito de nós, de cada um de nós. Muito obrigado. Que Deus nos guie, nos proteja e nos dê condições para governar a nossa cidade.
X no nome da sua preferência e depositando em seguida a cédula na urna, junto à mesa. Então, o local de votação é aquele ali, está aquela mesa, os vereadores serão chamados por ordem alfabética, irão ali colocar o nome de sua preferência e colocará em seguida a cédula na urna aqui na mesa. Inclusive, eu sou o primeiro secretário que proceda a chamar os seus vereadores por ordem alfabética para a eleição do presidente da Câmara Municipal de Cubatão para o ano de 1993. Aurélio Benício Sala. Donizete Tavares do Nascimento. João Emanuel de França Abreu. Josafá Valentino Santos.
Mário Arredato Júnior. Paulo Luiz Fontes. Pedro Ferreira de Safiro. Romeu Maranhães. Sebastião Carlos Henrique Silva. Sônia José. Wagner Sheik Yatsuta. Silva Aparecida Silvério Rodrigues. Encerrado o processo de votação para o cargo de presidente da Câmara Municipal de Cubatão,
plenário que proclame o resultado da votação para o cargo de presidente da Câmara Municipal de Cubatão para o ano de 1993. José Jaime Rui, 5 votos. João Daniel de França Abreu, 15 votos. Correto, senhor presidente. Uma falha aqui na computação. Deu 14 votos para João Daniel de França Abreu e 5 votos para José Jaime Rui. O resultado fica declarado eleito e empossado no cargo de presidente da Câmara Municipal de Cubatão para o exercício de 1993, o vereador João Daniel de França Abreu, que, consequentemente, continuará dirigindo os trabalhos da presente sessão. Em seguida, iniciaremos o processo de votação para o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Cubatão para o exercício de 1993. Convido a comissão anteriormente designada para proceder à verificação da urna. Antes de mais nada, antes da comissão vir, a mesa publicará as cédulas para eleição do vice-presidente. João Daniel de França Abreu. Josafá Balbino dos Santos. Júlio Amado Ribeiro.
Suta. Zilda Aparecida Silvério Rodrigues. Encerrada a votação para o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Cubatão, convido a comissão anteriormente designada para acompanhar a contagem dos votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação para o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Cubatão para o ano de 1993.
Júlio Amado Ribeiro, 1 voto. Aurélio Sá, 2 votos. Manuel Virajara Pinheiro Machado, 2 votos. E Sebastião Carlos Henrique Silva, 14 votos. Proclamado o resultado, declaro eleito e votado no cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Cubatão para o exercício de 1993, o vereador Sebastião Carlos Henrique Silva, convidando nesse instante para assumir o seu cargo na mesa. Iniciarmos o processo de votação para o cargo de primeiro secretário. A mesa vai obrigar as células para a eleição do primeiro secretário. Nesse instante, eu convido ainda o vereador Sebastião Carlos Henrique para continuar assumindo a segunda secretaria. O vereador Júlio Amado Ribeiro, convidando para que ele permaneça, para que ele assuma o cargo e permaneça desempenhando os trabalhos da presente sessão. Teremos agora a última votação para segundo secretário da mesa da Câmara Municipal de Cubatão. Solicito ao senhor primeiro e segundo secretário que proceda às respectivas públicas, às cédulas de votação. Primeiro secretário, segundo secretário, aliás, segundo secretário da mesa da Câmara Municipal de Cubatão. Zilda Aparecida Silvério Rodrigues, 6 votos. José Gonçalves de Souza, 13 votos. Proclamado o resultado do declaro eleito formado no cargo de segundo secretário da mesa da Câmara Municipal de Cubatão para o exercício de 1993, o vereador José Gonçalves de Souza. Convido mesmo nesse instante para assumir o cargo na mesa. Nesta oportunidade, agradeço ao vereador pela gentil colaboração de ter ajudado os trabalhos desta mesa. Convido o nobre vereador José Gonçalves de Souza para assumir o seu cargo na mesa. Encerrado o processo de eleição da mesa, em nome da mesa, deixamos o nosso agradecimento pelos votos recebidos. Não poderíamos deixar de fazer um agradecimento todo especial aos vereadores Josafá Balbino, Donizete Tavares, Sônio Célio, Manuel Messias, Júlio Amaro, Messias Gomes, Sebastião Carlos Henrique, José Gonçalves de Souza, Pedro Ferreira de Sá Filho, Aurélio Feliz Sala, Isilda Aparecida Silvério Rodrigues, a quem cumprimento todas as mulheres aqui presentes. É preciso deixar claro que foram esses colegas que logo após o processo de diplomação se organizaram no sentido de eleger esta mesa, deixando de lado toda e qualquer vaidade ou interesse pessoal, pois todos estão imbuídos
em ter um poder legislativo forte, com dignidade, honra e, acima de tudo, com independência. Esses bravos colegas souberam resistir a todo e qualquer tipo de assédio, às falsas promessas e ao golpismo, já tão conhecido e repudiado em vários processos de eleição de mesa. Desta forma, estamos demonstrando que somos adultos, que o povo, assim como o povo foi e o é, pois não se aceita mais a política da hipocrisia, da pouca vergonha e do golpismo. O Brasil precisa de mudanças, e elas têm que começar pelo município, que é a base do Estado e da Federação. E conhecedores que somos do nosso dever, é que conclamamos a todos aqui, para que se unam a nós, no sentido de fazer com que tenhamos um poder legislativo forte e independente, e que com certeza viverá de forma harmônica com os poderes executivo e judiciário, respeitando as nossas instituições e a vontade popular. Nós teremos um poder legislativo forte se não houver entre cada um de nós o respeito ao direito e ao dever. E para isto, esperamos ter, entre todo o nosso corpo de funcionários, este sentido de consciência. Quero, antes de encerrar, agradecer a todos os funcionários aqui presentes, a todos os senhores e senhoras das crianças, e dizer que o senhor prefeito municipal eleito, José Oswaldo Passarelli, e o vice, respectivamente, estão esperando até este momento, todos os vereadores estavam esperando o final da eleição da mesa, para que pudesse acontecer a transmissão do cargo de prefeito e vice-prefeito no voto cultural. Então o prefeito, de forma gentil, aguardou até agora todos nós, vereadores, a quem eu estendo o convite para assistirem à transmissão de posse, não somente os vereadores e todos aqui presentes. A transmissão de posse se dará neste momento no bloco cultural. Antes de encerrar a presente sessão solene, comunico aos senhores vereadores que no próximo dia 2 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas, na primeira sessão ordinária em cumprimento ao disposto no artigo 28 do Regimento Interno, procederemos à eleição das comissões permanentes da Casa. Quero agradecer a Deus por tudo e, antes de mais nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.